Essa é uma palavra que mostra totalmente o contrário. O Senhor curou uma pessoa. E essa uma cura vem reverberando conforme as eras. E o Senhor vem falando conosco conforme as eras através de uma cura. Nesse momento o Senhor não curou 10.000 pessoas. Ele curou uma pessoa só. Então eu já quero começar te dizendo que a igreja pode ser que não esteja cheia. Mas se o Senhor curar uma pessoa aqui nessa noite, é um milagre que pode ser contado através das eras. Uma única pessoa. Uma única pessoa. E eu tenho certeza que o Senhor preparou esse lugar e preparou a gente para estar aqui também. Amém? E eu trouxe, se você estiver anotando, lá na minha igreja a gente tem o costume de anotar bastante. E o título que eu dei para essa mensagem foi: serei eu Naamã? É uma pergunta, serei eu Naamã? E eu me faço essa pergunta porque muitas das vezes eu tenho que aprender com esse homem, que nem judeu era. Um homem que era de um povo que enfrentava o povo de Deus, que muitas das vezes era inimigo do povo de Deus. E eu aprendo com um homem como esse. Muitas das vezes a gente cai no erro de achar que a gente só vai aprender com aquelas pessoas que se conectam conosco, com aquelas pessoas que a gente gosta, sendo que na verdade a gente tem a oportunidade de aprender a todo momento, com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta, com quem a gente se conecta e com quem a gente não tem conexão nenhuma, com quem a gente admira e com quem a gente não admira. A oportunidade de aprender, ela ultrapassa esses limites. E aqui estamos nós, e na Bíblia está falando de um homem que não era judeu, mas nós podemos aprender com ele. E algo engraçado na passagem, irmãos, é que ela vai dizer bem assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante do Senhor. Porque o Senhor, e eu acredito que na Bíblia de vocês está igual na minha, Senhor está em maiúsculo na segunda vez. Porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Espera aí, quem livrou os sírios? Quem livrou esse povo que muitas das vezes atentou o povo de Deus? Foi a bravura de Naamã? Foi a estratégia de Naamã? Ou foi o Senhor dos exércitos? Então, peraí, Douglas, você está me dizendo que Deus, o nosso Deus, está livrando um povo que não o adora? Através de um homem que não o conhecia? Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, irmãos. Deus já estava olhando lá na frente. E sim, Deus trabalhou na vida desse homem. E aí você fala: Douglas, mas por quê? Por que isso aconteceu? Se você decorrer junto comigo, a gente vai perceber que quem falou para Naamã que existia um homem que podia curá-lo? A sua serva. Por acaso, quando a gente tem um chefe ruim, um chefe mau, a gente fica dando para ele dicas e formas de como melhorar as coisas na vida dele? Imagine agora um senhor de escravos. Se ele tratasse mal os seus servos, se ele judiasse dos seus servos, por acaso a sua serva chegaria e falaria: ei, se você quer ser curado, tem alguém que pode te curar. Não. Quando a gente é maltratado, a gente trava o nosso coração. Nós não contamos as boas coisas. Se aquela serva fosse maltratada, eu tenho certeza que ela não falaria isso. Pelo contrário, ela diria: bem feito, porque você nos trata tão mal. Mas não, aquela serva olha para o seu dono e diz: ei, existe um homem lá em Israel que pode te curar. Existe um homem lá em Israel que pode trazer aquilo que você está precisando. E aí o primeiro motivo do porquê que Deus falava, usava Naamã, porque mesmo não conhecendo a Deus, ele era bom com seus servos. Mesmo não conhecendo a Deus, ele era um homem que não era maldoso, covarde. Pelo contrário, mesmo sem conhecer a Deus, ele possuía virtudes que o Senhor
entregou para ele. E ele cultivava isso. Mas esse não é o tema da mensagem. Eu não estou vindo aqui para engrandecer o nome de Naamã, pelo contrário, mas para que possamos entender o que Deus fez na vida de Naamã, que nós podemos olhar como exemplo para nossas vidas. Amém? E então, Naamã ouve. Segunda coisa, Naamã ouve a sua serva. E aqui, irmãos, eu quero trazer o primeiro detalhe de como, muitas das vezes, nós podemos alcançar a saída para o nosso problema, a cura para a nossa situação. Precisamos ouvir. Ouvir. E muitas das vezes a gente só quer ouvir quem é maior. A gente só quer ouvir quem a gente acha que é melhor. A gente só quer ouvir quem a gente vê que está num patamar que a gente admira. Enquanto Naamã está ouvindo um servo dele. Naamã está ouvindo uma pessoa que o serve todos os dias. E ele abriu os ouvidos e falou: eu irei te escutar. E quantas das vezes a gente, dentro da nossa própria casa, um filho, quem já passou por isso, do filho falar assim: ah, pai, você está errado. Ele fica bravo, porque o filho não pode falar que o pai está errado. Mas às vezes o filho tem razão. Ou se não, na empresa, quando um funcionário mais novo fala que você fez algo que você não deveria ter feito, aí você fica: você é mais novo que eu, me repreendendo? Ou às vezes na igreja. Mas Naamã, ele dá ouvidos à sua serva. Ele a ouve, e não só a ouve, porque a palavra vai dizer que, quando Naamã ouve isso, em quem que ele vai? Ele vai no rei da Síria. Ele dá tanto valor, aquilo que a serva dele fala, que ele vai correndo na pessoa mais importante do reino. E mais que isso, ele não só vai lá, como ele fala assim: eu preciso de ajuda. Então a primeira coisa que Naamã faz, ele ouve. E ele não ouve só quem está acima dele, mas ele ouve também quem está abaixo dele. E em segundo lugar, Naamã pede ajuda para as pessoas certas. E aí você fala: Douglas, mas como assim? O que é pedir ajuda para a pessoa certa? Irmão, quantas das vezes a gente tem problema e aí a gente conta o nosso problema para um monte de gente, mas não conta para quem deveria contar? A gente conta para o nosso amigo, a gente conta para a nossa família, a gente conta para até pessoas que não são nossos amigos, mas às vezes a gente não conta para quem devia contar, para quem realmente pode nos ajudar. Eu já passei por isso, irmãos, também. Às vezes eu falava dos meus problemas com pessoas que não acrescentavam na solução. E aí eu ficava remoendo o problema e não chegava em solução. Até o dia que eu aprendi que eu preciso recorrer só a quem pode me ajudar. Então hoje eu recorro a quem? Eu recorro ao meu pastor. E eu falo mesmo, pastor, eu preciso de ajuda, é assim que está a minha vida. Se não é o meu pastor, eu procuro o meu pai para pedir conselho. Procuro a minha mãe. Eu procuro amigos meus que são próximos a ponto de me ajudarem. Porque tem esses amigos também. Mas nós precisamos reconhecer quem são essas pessoas, porque senão a gente fica muito distante da solução. A gente só fica remoendo o problema. Imagina Naamã saindo contando para os vizinhos: ah, eu tenho lepra. Para as pessoas: ah, eu tenho lepra. Não. Agora imagina ele depois de receber o conselho: olha, lá em Israel tem alguém que pode te curar. Imagina ele saindo contando para todo mundo: ah, eu acho que lá em Israel tem alguém para me curar. Eu acho que lá em Israel tem alguém para me curar. Naamã não. Ele já falou assim: é em Israel que tem? Como que eu faço para chegar lá? Dá para mim ir de qualquer jeito? É outro reino, não tem como eu chegar lá de qualquer jeito. Eu preciso ter uma entrada, eu preciso ter um convite, eu preciso ter algo que legitime a minha ida para lá, para que eu não cause encrenca naquele lugar. E quem que pode fazer isso por mim? É o rei. Então eu vou direto no rei. Naamã foi direto na pessoa que podia ajudá-lo. Irmãos, a segunda coisa para fazer, para que Deus nos ajude, vá direto na pessoa que pode te ajudar. Não fica andando em círculos. Seja objetivo. Seja objetivo, porque isso vai encurtar o período para alcançar aquilo que a gente precisa. E então, chegando no rei, o rei faz o quê? Olha para você ver, gente. O servo admirava Naamã a ponto de falar: existe solução para a sua cura, está em tal lugar. E o rei admirava Naamã a ponto de falar: é lá? Toma uma carta, pode ir.
E chegando lá pode apresentar a carta, porque sou eu dizendo que eles terão que te ajudar. Naamã, ele era admirado tanto por aqueles que estavam abaixo dele, quanto por aqueles que estavam acima dele. Naamã, ele era um homem que ele era admirado por pessoas. E ser admirado por alguém que está acima de você é muito difícil, irmão. Porque é difícil para a gente admirar quem está abaixo da gente também. E quando eu falo abaixo, eu não quero dizer ser menor ou maior. Mas entenda, no status de estrutura, imagina um gerente de empresa que admira o recebedor de carga. E admira de verdade, a ponto de falar, eu admiro aquele cara. Ele trabalha direito, ele cumpre os horários, ele se importa. Quando precisa ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele não deixa de fazer as coisas na vida dele para ele sempre estar bem e poder trabalhar bem também. Imagina chegar numa posição como essa. Se Naamã ele era admirado pelo rei, com certeza Naamã ele fazia coisas para que isso acontecesse. E quantas das vezes nós nos colocamos nessa posição de eu não tenho que agradar ninguém. Eu não tenho que agradar, eu não tenho que fazer por ninguém não. Tenho que fazer o meu e ponto final. Mas muitas das vezes, irmãos, nós precisamos nos moldar para ser amados também, para ser admirados. Eu vou ser sincero, muitas das vezes não foi fácil me amar. Chato. Sou muito metódico, irmão. Se eu não entendo algo, eu fico perguntando muito. Chega a ponto de ser muito chato. Então as pessoas para ficar bravas comigo é 2 palitos. Mas eu tenho que me moldar a ponto de conseguir falar assim, irmão, não é que eu vou mudar para você me amar, mas eu preciso me encaixar um pouquinho, para que você também se encaixe um pouquinho e a gente comece a se amar, a gente comece a se entender, a gente consiga se admirar, porque irmãos, ninguém é perfeito, todo mundo tem um ponto positivo e negativo. Mas se a gente não soubesse encaixar um pouquinho a ponto de admirar o irmão, e o irmão se encaixar um pouquinho a ponto de nos admirar, para onde a gente vai? Porque o final é que a gente se desentenda se a gente não fizer isso. Se todo mundo olhar para dentro de si mesmo e falar assim, não, eu não tenho que mudar nada. Quem quiser que me ame do jeito que eu sou. Aí fica difícil, irmão, porque tem irmão que é difícil amar. Tem irmão que é mais fácil. Eu acho que eu sou um dos difíceis. Mas tem irmãos que me amam. Mas eu tive que aprender também. E eu vejo que Naamã foi esse homem. Esse homem que aprendeu a ser amado por quem estava acima dele. E como ele teria que fazer para isso? E aprendeu a amar quem estava abaixo dele. E a ser amado por essas pessoas também. E isso foi o que fez com que ele chegasse no lugar que ele precisava estar para receber a cura dele. E então o rei dá a carta para Naamã. E Naamã ele parte para Israel. Chegando em Israel, ele entrega a carta para o rei de Israel. E o rei de Israel se vê numa encruzilhada. Ele se vê numa encruzilhada porque ele pensa o seguinte: se eu falo que não, eles me atacam. E eu não tenho o que fazer. Se eu falo que sim e não consigo curar, eles me atacam também. O que eu faço? E aí ele se coloca nessa pergunta: será isso um motivo que você tem procurado para me atacar? Para justificar me atacar? E o rei de Israel rasga as roupas. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Às vezes nós fazemos o primeiro passo, que é ouvir. Fazemos o segundo passo, que é ser objetivo, direto nas pessoas que podem nos ajudar. Mas a gente para no terceiro passo. E o terceiro passo, muitas das vezes, sabe qual que é? É o não. Naamã, ele chega no rei de Israel, a figura máxima do reino, a figura mais poderosa do reino, e ele fala, me ajuda. E o rei de Israel fala para ele, quem sou eu para te ajudar? É um não. É um não, irmãos. Imagina você passar por um problema de saúde e o melhor médico olha para você e fala assim, é só você fazer esse tratamento que vai dar certo. Aí você vai e faz o tratamento e depois de meses fazendo o tratamento você ouve que não vai funcionar. Foi isso que aconteceu com Naamã. Ele chegou na figura mais alta do reino e ele ouviu um não.
Só que engraçado, irmãos, é que Deus começa a agir a partir daí. Deus começa a dar as caras a partir daí. Porque a Bíblia não fala em nenhum momento que Naamã achou o profeta. A Bíblia fala que o profeta ouviu que o rei tinha rasgado as suas vestes e disse: ei, manda para mim que eu resolvo. Então quem achou Naamã foi Deus, não foi Naamã que achou a Deus. Não foi Naamã que achou o profeta. Foi o profeta que ouviu falar e mandou Naamã chegar mais perto. Foi o profeta que achou Naamã. Só que Naamã tinha que estar no lugar certo para ser achado. Se ele não estivesse lá, ele não teria sido achado. Ele não teria sido ouvido. Então, irmãos, muitas das vezes, tudo que a gente precisa é fazer cada um desses passos, mas isso não quer dizer que a gente vai achar a cura, vai achar a Deus. Mas com certeza a gente vai estar no lugar ideal para Deus nos achar. Você vai estar no lugar ideal para Deus te achar. E quando a gente estiver nesse lugar, a gente vai ouvir o profeta falando: ei, vem cá. E aí a jornada não acabou. Aí não é começar a simplesmente dar glória, fechar a Bíblia porque eu recebi o que eu precisava e vou embora para casa. Não, o profeta fala: ei, vem para cá. E quando Naamã chega lá, na casa do profeta, na frente da casa do profeta, quem vem falar com Naamã não é o profeta. Quem vem falar com Naamã é o servo do profeta. Eu acho que você não conseguiu pegar direitinho. Existiu um servo lá no início que mostrou para Naamã onde estava a cura. Quando Naamã chegou na frente da cura, quem veio falar com ele foi outro servo. A sua cura muitas das vezes não está na mão de quem você acha que está. Muitas das vezes a sua cura, a sua libertação, a solução para o seu problema está nesse irmão, nesse servo que está aí do seu lado. Que pode ser enviado por Deus para trazer algo na sua vida e na minha vida. A solução para nossas dores nem sempre vai estar em quem a gente coloca as expectativas. O Senhor usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Abra o seu coração. Que possamos abrir o nosso coração, irmãos. E aí aquele servo chega para Naamã e fala assim: ei, o profeta falou para você ir lá no Rio Jordão. Se banhe 7 vezes. Se lave 7 vezes. E então a sua pele voltará a ser como de um menino, como de um garoto. E Naamã fica bravo. Fica bravo. Só que, irmãos, isso é muito interessante. Para pensar comigo. Naamã não mudou o jeito que ele era em nenhum momento. A Bíblia vai falar que Naamã, ele era general, ele enfrentou batalhas e venceu todas elas. Então Naamã, ele era um cara muito intencional, estratégico. Mas Naamã também, ele era ágil, o que ele queria, ele ia e fazia. Ele não ficava esperando. E logo depois nós vemos que Naamã, ao ouvir uma mensagem, ele age da mesma forma. Ele vai com intenção e objetivo e vai direto no rei. E quando ele vai para Israel, ele age da mesma forma, pastor. Porque a Bíblia vai falar que ele leva, eu vou trazer para a linguagem de hoje, dinheiro. Ele já leva uma recompensa. Espera aí, irmãos, pensa comigo. Imagina que você quer comprar um carro. Eu vou trazer um veículo aqui para o jogo. Você quer comprar um carro, você não sabe se você vai comprar, você não sabe se você vai conseguir, você não sabe se você vai receber tudo o que você realmente quer. E aí eu falo assim, ó, para você ter esse carro, você tem que ir lá em São Paulo. E o carro é 60 mil reais. Irmão, você vai carregando 60 mil reais no bolso? Não dá, né? E a possibilidade de você perder esse dinheiro? A possibilidade de não ser o que você queria? De você não encontrar? A Bíblia vai falar que no momento que Naamã saiu da terra dele para ir para Israel, ele já foi com a recompensa. Ele acreditava, e não acreditava só de falar, não acreditava só de ir, ele acreditava a tal ponto que ele já estava levando a recompensa. Ei, não tem chance de eu ir e não voltar com a minha bênção. Eu vou levar a recompensa, porque não tem chance de eu voltar do mesmo jeito. Naamã, ele era intencional. Era o caráter dele, do início ao fim, a Bíblia vem falando isso. Só que aí, irmãos, muitas das vezes o nosso jeito, ele é bom para algumas coisas e é ruim para outras. E Naamã era igual. Porque no momento que o profeta chegou para ele e falou, ei, profeta não, o servo do profeta chegou para ele e falou, ei, é só se banhar no rio 7 vezes, Naamã não acreditou. Ele era o homem que fazia grandes coisas e de repente pede para ele algo tão pequeno e simples.
Naamã, ele era o homem que tinha levado já a recompensa, porque ele tinha muita fé. Mesmo sem conhecer a Deus, ele tinha muita fé. Ele sabia que ele queria e ele ia atrás daquilo até conseguir. E de repente ele recebe uma notícia que era algo tão pequeno que ele precisava fazer. E muitas das vezes a gente acha que Naamã, ele está simplesmente desmerecendo o Rio Jordão e falando, nossa, não tem rios melhores lá na Síria? Sendo que não é que ele está desmerecendo. De certa forma sim, mas não totalmente desmerecendo o Rio Jordão. Ele está falando o seguinte, se fosse para fazer isso, eu poderia ter feito lá. Se fosse para fazer isso, eu tinha feito lá, não precisava ter vindo até aqui. Porque ele não entende que para Deus, o grande para o homem não é o grande para Deus. Naamã, ele tem muitas virtudes que foi o Senhor que colocou na vida dele, mas ele ainda não conhece o Deus verdadeiro. E para eles, grandes coisas tinha a ver com enfrentar exércitos, tinha a ver com conquistar terras, tinha a ver com ter um relacionamento com o rei, por exemplo, sendo que para Deus isso não é nada. Para o Senhor essas coisas não são importantes. E então, mais uma vez, um servo olha para Naamã e diz assim, meu pai, olha que relação. Meu pai, não foi só te pedido para se banhar no rio e seja liberto? Então não foi te pedido algo tão simples, por que você não vai fazer? Ei, irmão, mais uma vez, é um servo que está olhando e falando, poxa, você não percebeu que é só fazer isso para dar certo? Não é um coach, não é aquele homem do YouTube que tem milhões de seguidores que está falando, não é aquele psicólogo, não é nada disso. Quem está falando com ele é um servo. Ei, irmão, quem às vezes vai trazer uma palavra que vai ser uma chave na sua vida, às vezes é um servo, é um amigo seu que está aí do seu lado, que serve ao Senhor todos os dias. É essa pessoa, e a Bíblia já está falando, ela é como um refrão nessa passagem. Quem vai falar, quem falou com ele é o servo, quem guiou ele é o servo, quem mostrou o lugar onde ele receberia a cura é o servo, e quem abriu os olhos dele para ver que era lá que estava a cura foi o servo. E aí Naamã fala, eu vou, né? Então Naamã, ele chega no Rio Jordão, e eu acredito que os irmãos conheçam, assim como eu, o Rio Jordão, ele era um rio sujo. Só que o Rio Jordão também era um rio onde as mulheres lavavam as suas partes, quando elas estavam menstruadas. Então ele não era só um rio sujo pela sujeira, mas ele era um rio sujo por um conhecimento cultural. Então as pessoas falavam, eu não posso ir lá banhar no Rio Jordão, porque é lá onde as mulheres se lavam. Então ele está sujo, fisicamente e espiritualmente. Só que o Rio Jordão era o mesmo rio que João Batista batizava as pessoas. Então posso falar uma coisa para você? Às vezes aquele lugar que a gente considera como sujeira, que a gente considera que a gente não tinha que estar lá, que a gente considera que é um lugar impuro, é o lugar que Deus vai usar para nos curar e deixar as nossas impurezas lá. Muitas vezes eu ouço pessoas falando, pastor, porque tem mais pecador na igreja do que no mundo. Porque tem mais gente errada na igreja do que no mundo. Posso falar uma coisa? Às vezes a igreja é igual o Rio Jordão. Ela está aqui para limpar as pessoas. E quando ela limpa as pessoas, é normal que quem está fora, quem não conhece, acha que está sujo. Mas não é que está sujo, é porque ela está limpando. Ela está limpando, ela está limpando. A pessoa entra suja, sai limpa. Entra suja, sai limpa. E era assim o Rio Jordão. Era assim o Rio Jordão também, irmãos. E aí a palavra vai falar que Naamã ele tinha que submergir 7 vezes no rio. E ao mesmo tempo que o 7 é o número da perfeição, e aí nos mostra que a solução dos nossos problemas não está em causas que a gente deixa incompleta. Precisamos completar as nossas causas. O Senhor fala às vezes para a gente, dá 10 passos, a gente dá 9 e cansa. O Senhor fala para a gente, aconselha aquele irmão, vai com ele até o final. E no momento que o irmão começa a falar aquilo que você não gosta, você para. E Naamã ele teve que descer 7 vezes, ele teve que ser perfeito naquilo que foi proposto para ele fazer. Senão ele não alcançaria. Só que essa não é a revelação profunda do submergir de Naamã. Sabe qual que é a revelação profunda do submergir de Naamã, pastor? Depois que ele desce a primeira vez, ele olha para o corpo dele e ainda está cheio de ferida. Depois que ele desce a segunda vez, ele olha para o corpo dele e ele ainda está cheio de ferida. E Naamã saiu de casa
preparado para receber a cura. Ele já levou a recompensa, ele falou com as pessoas maiores de 2 reinos, e ali é a última chance dele. E ele desceu pela 3ª vez e ele ainda está cheio de ferida. E aí eu começo a imaginar Naamã se desesperando, o coração dele batendo mais rápido e pensando o seguinte: não vai ser, não vai acontecer. Eu não vou ser curado, porque ele desce a 4ª vez e ele ainda está cheio de ferida, irmãos. Ele desce a 5ª vez e aí eu já imagino Naamã como eu já me vi nessa posição de falar: Senhor, eu sou pecador mesmo, eu sou ruim. E aí eu imagino Naamã já se rendendo ao Senhor, porque ele já se vê sem saída, ele já se vê como alguém que não é digno. E não é assim que a gente se vê também nas nossas situações? E aí Naamã ele desce a 6ª vez, e aí eu imagino ele falando assim: Senhor, é a minha última chance, é a minha última chance. E ele desce a 7ª vez, e quando ele levanta ele está curado, a ponto dele mesmo se surpreender. Dele mesmo se surpreender, irmãos. Então posso falar uma coisa para os irmãos, e é a mesma coisa que o Senhor falou comigo. Primeiro, finalize aquilo que você começou. E segundo, a proposta da cura está relacionada à sua redenção. Não adianta não se render. Não adianta não abrir as mãos, colocar para os altos e falar: Senhor, esse é quem eu sou ruim, eu sou pecador, eu sou mau. Porque o que o Senhor quer fazer não é simplesmente nos curar, mas é lavar o nosso interior. Naamã, ele não estava simplesmente sendo curado, ele estava sendo batizado naquele momento, ele estava sendo lavado. Tudo de ruim que tinha acontecido com ele estava ficando para trás. E na 7ª descida ele estava sendo redimido pelo Senhor. E então Naamã ele sai. E adivinha o que ele faz? Ele volta correndo para falar com o profeta, para agradecer. Então ele oferece a recompensa e o profeta, ele recusa, pastor. E aqui eu volto no tema da mensagem, porque o tema da mensagem é: serei eu Naamã? E a pergunta que eu faço para os irmãos: seremos nós Naamã? Ou será que nós somos como o servo do profeta? É uma reflexão que fica após a mensagem. Sabe por quê? Porque Naamã, ele foi até onde Deus mandou. O profeta foi até onde Deus mandou. E ele não aceitou a recompensa. Agora o servo do profeta, ele foi atrás da recompensa. Deus não tinha mandado ele fazer aquilo. E quantas das vezes nós somos canal de bênção para os nossos irmãos. E quando a gente vê que deu certo, que funcionou, que fluiu, que resolveu, a gente acha que o irmão está em dívida com a gente. A gente acha que o irmão precisa, fazer algo para nós, porque nós fizemos algo para ele. Às vezes um irmão pode entrar nessa casa, como entra lá também na minha casa, e o irmão está destruído, está acabado. E aí ele vem, recebe cura, recebe renovo, ora pela vida dele, ele é liberto, e de repente quando ele está bem, as coisas na vida dele melhoram, e aí a gente começa a olhar e falar assim: nossa, mas ele nem lembra de mim. Nossa, ele nem lembra que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Se você já passou por isso, eu posso falar uma coisa, como eu também falei para mim: sossegue o seu coração. Deus te mandou você ir até onde você tinha que ter ido mesmo. Dali para frente é com Ele. A recompensa é dele. E a gente precisa ter cuidado, porque senão acontece igual aconteceu com o servo do profeta. Ele foi atrás de uma recompensa e no final, sabe qual foi a real recompensa dele? Ficar com a lepra. Se a gente começa a ir nos lugares que Deus não mandou a gente ir, a gente pode adquirir aquilo que não era nosso. E é perigoso adquirir aquilo que não é nosso, se não foi aquilo que o Senhor sonhou para nós. Porque eu tenho certeza que no primeiro momento que aquele servo recebeu a recompensa, ele ficou: nossa, agora eu estou bem, aposentei. Só que logo após receber a recompensa, ele recebeu o restante da recompensa. Ele recebeu também a lepra de Naamã. Então, irmãos, essa é uma palavra que eu preparei porque são 2 paralelos. Serei eu Naamã, que vou atrás daquilo que é meu no Senhor,
busco de forma intencional, honro e vou até o fim no que me foi proposto, me rendo aos pés do Senhor e sou grato a Deus por isso? Ou nos últimos tempos eu tenho sido como servo, que até ajuda, que até é usado por Deus, mas fica querendo aquilo que não é meu, fica se preocupando com uma recompensa que não é minha. E essa é uma palavra de muito amor, pastor. É uma palavra de muito amor porque é o Senhor chamando o nosso coração e falando: ei, onde que está o seu coração? Onde que está o seu pensamento? A gente precisa cuidar, porque o nosso coração é enganoso. A nossa mente, ela cria planos contra nós até. E se a gente não cuidar, pastor, a gente começa a se perder do caminho. A gente começa a andar em lugares que não era para a gente andar. A gente começa a pensar em coisas que não era para a gente pensar. E eu tenho certeza, né, pelo que eu ouvi o pastor falando, os irmãos que são da casa já são cristãos há muito tempo. E ser cristão há muito tempo é um desafio, ou não é? Quando a gente é cristão, no primeiro momento, é fogo, é glória, não tem nada que nos pare, a gente vai para cima com tudo, mas quando a gente é cristão há bastante tempo, o cansaço vem, as preocupações vêm, as lutas vêm, as dores vêm. E muitas das vezes, se a gente não cuida do coração e da mente, a gente se perde e continua vindo no culto, continua, mas a gente está perdido. E o Senhor está falando: ei, se você está perdido, eu estou te chamando o seu coração de volta para pertinho. Não se preocupa com aquilo que não é seu, mas se tem algo que é seu, vem até a mim, porque eu vou entregar aquilo que é seu. O final da palavra de Naamã não é sobre um homem que não conhecia Cristo e foi curado, e um homem que conhecia e foi amaldiçoado. O final da palavra de Naamã é: eu tenho o que você precisa e em mim você vai ser satisfeito. Em mim está a sua satisfação. Porque aquele que busca em mim o que precisa, recebe. E aquele que busca o que não precisa fora de mim, também recebe. Mas muitas das vezes recebe aquilo que ele não quer. Então não se deixe enganar. Não deixe o seu coração, e eu falo isso não só para você, e quando eu falo você, irmão, é só pela forma de dizer, mas eu estou falando para mim também. Não deixemos o nosso coração se enganar e se perder. Que possamos todos os dias nos perguntar: serei eu Naamã? Ou eu estou sendo servo do profeta? Serei eu Naamã que busco aquilo que é meu em Deus? Ou serei eu o servo do profeta que está buscando aquilo que não é meu em outros lugares do mundo, em outras pessoas? E se eu não sou Naamã, volta o meu coração para pertinho de você. Volta o meu coração, converte de novo o meu coração para pertinho de você, alinha de novo. Porque como eu disse no início, o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito. O Senhor, Ele não fecha as portas para um coração quebrantado. Mas o dever de quebrantar o próprio coração, o dever de se achegar ao Senhor é nosso, né, pastor? É nosso dever isso. E as Escrituras estão aqui justamente para nos guiar nesse caminho. Eu acredito muito que essa palavra, ela vem como... Sabe como aquele som que te lembra da infância, ou aquele cheiro? Já passou por um momento desse, pastor, que você ouviu uma música que você falava assim: nossa, eu ouvi essa música quando eu era pequenininho. E aí começa a vir memórias à sua mente. E aí você até começa a dar risada lembrando de algumas coisas. Ou um cheiro de comida de mãe, que você fala assim: nossa, esse cheiro está igualzinho a comida da minha mãe. Nossa, lembrei até do dia que ela fez. Essa palavra, ela vem do mesmo jeito. Ela vem para nos lembrar da forma que Deus nos chamou para ser. Ela vem como uma lembrança suave, que alegra a nossa alma, mas também alinha o nosso coração. Amém, irmãos? Eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé e eu queria orar junto com os irmãos. Queria que nós possamos orar juntos. Queria pedir para os irmãos fecharem os olhos, colocarem a mão no coração. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que foi ministrada nesse lugar, Senhor. Obrigado por ter compartilhado conosco, Senhor, aquilo que o Senhor
tem para nos guiar, aquilo que o Senhor tem para nos lembrar, Pai. Senhor, eu não conheço a causa dos irmãos que estão aqui nesse lugar. Eu não conheço o coração deles. Mas eu conheço o Senhor e sei que o Senhor os conhece, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, em cima da palavra que foi ministrada nessa noite, Pai, nos guie, Senhor. Nos guie no caminho, Pai, que vai fazer com que possamos receber aquilo que é nosso, Senhor. E nos afaste do caminho, Senhor, que faz com que buscamos aquelas coisas que não são nossas, Pai. Alinhe o nosso coração com o Seu, Senhor. Que possamos valorizar e reconhecer as pessoas que estão ao nosso lado e querem nos ajudar, Pai. Mas que possamos também parar de perder tempo com as pessoas, Senhor, que não podem e não querem nos ajudar, Senhor. Senhor, aproxima de nós aquelas pessoas que podem nos dar o socorro que precisamos e o refúgio que precisamos também, Senhor. E que, Pai, o Senhor trabalhe o nosso ego, que o Senhor trabalhe, Senhor, o nosso caráter, para nos colocar debaixo, Senhor, debaixo da Sua proposta. Do mesmo jeito que o Senhor propôs para Naamã se banhar 7 vezes, que nos momentos que o Senhor propôs para mim, as coisas mais simples, que eu possa dar valor a isso e executar aquilo que o Senhor propõe, Pai. Porque muitas das vezes o Senhor não propõe que a gente vá e que ganhe milhões de pessoas, mas muitas das vezes o Senhor propõe, Pai, que nós paremos de ver certos tipos de mensagens no celular. O Senhor propõe que a gente deixe certas amizades para trás. O Senhor propõe às vezes, Senhor, que a gente pare de fazer tantas horas extras e cuide da nossa família, e a gente nem entende como fazer isso, mas o Senhor propõe. E a gente acha que isso é pequeno e não dá importância, Pai. Então alinha o nosso coração para começar a valorizar as grandes e as pequenas causas, porque são essas que vão nos levar, Senhor, diante de Ti para receber aquilo que é nosso, Senhor. Senhor, aquece o nosso coração, Pai, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Senhor. Gratidão a ponto de olharmos e falarmos que o Senhor é o verdadeiro Deus e que não há outro além de Ti, Pai. E que isso não soar simplesmente como uma palavra gravada na nossa mente, mas soar como uma verdade da nossa alma, Senhor. E que esse fervor, Pai, possa fazer assim como acontecia com Moisés, Pai, que possa fazer brilhar a nossa face. Que as pessoas à nossa volta possam olhar para nós e dizer: algo diferente tem naquele homem e naquela mulher. Senhor, eu sou grato pela Sua palavra. E de forma simples a entrego a Ti, junto com os meus irmãos, Pai. E agradecemos pelo Seu mover e a Tua presença nessa noite, Senhor. E que de forma contínua, de forma real, Senhor, que possamos viver essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, a paciência de me ouvirem, tá bom? E foi um prazer estar junto com vocês, amém? Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.